Nossa jornada de hoje inicia na charmosa Enseada de Brito, mais do que um refúgio de paz, um tesouro histórico do litoral catarinense. Em seguida, aceleramos o passo, deixamos a calmaria para trás e voltamos à BR-101, finalizando na chegada ao novo contorno viário de Florianópolis. Deixe-se levar, permita que a estrada te transporte e a poesia do percurso se revele a cada quilômetro. Vem na carona conosco, a viagem já começou. Seja bem-vindo a bordo desta nova etapa da viagem pelo litoral do nosso estado, Santa Catarina. Convidamos você a desacelerar, observar os detalhes e deixar-se levar pela beleza silenciosa deste vilarejo que resiste ao tempo. Deixamos para trás o movimento intenso da BR-101 e adentramos um caminho mais calmo, onde o tempo parece seguir outro compasso. Entre o verde das matas e o som distante do mar, chegamos à Enseada de Brito. Pelo som dos pneus sobre o calçamento de pedras, identificamos a chegada ao berço histórico de Palhoça, um refúgio de história, fé e simplicidade. Fundado no século XVII pelo bandeirante Domingos de Brito Peixoto, que iniciou a ocupação desta terra, o vilarejo preserva a memória viva de um tempo em que a vida era medida pelo movimento das marés. Em 1750, a Enseada de Brito foi oficialmente elevada à condição de freguesia, sob o nome de Nossa Senhora do Rosário, tornando-se uma das primeiras de Santa Catarina. Aqui a alma açoriana ainda pulsa forte. As pedras e as casas contam as histórias das famílias que trouxeram sua fé, língua e costumes. Essa herança se manifesta no boi de mamão, no artesanato das rendeiras e nas festas religiosas, tradições que resistem à modernidade. Reconhecida como Patrimônio Cultural Nacional, a Enseada de Brito é uma janela aberta para o passado, preservando um conjunto luso-brasileiro autêntico. Mas o encanto também está na natureza que a envolve. Entre a serra e o mar, abriga áreas de Mata Atlântica no entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Hoje, a vida segue tranquila com a pesca artesanal e a malacocultura como importante fonte de renda. E se você está chegando agora, muito prazer, somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pelo prazer de percorrer cada caminho devagar, aprendendo e compartilhando. Nosso canal não é um vlog turístico com roteiros comerciais pré-definidos. Aqui você encontra uma expedição narrativa feita de histórias, geografia e curiosidades. Ao viajar conosco, considere deixar seu like e inscrever-se no canal. Desta forma, sua participação apoiará o nosso projeto de entretenimento, nos ajudando a continuar explorando o sul do Brasil e mostrando o que os olhos da pressa jamais enxergariam. A jornada teve como partida a nossa casa em Indaial, no coração do Vale Europeu, dando início a uma expedição fantástica pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Os episódios anteriores estão disponíveis no link da descrição e fixados aqui no card. E se você já nos acompanha, receba nossa mais sincera gratidão. Viajar contigo torna cada trajeto ainda mais especial. Agora focaremos na nossa viagem de hoje. Chegamos à Praça da Enseada de Brito, um espaço que não é apenas ponto de encontro, mas testemunha silenciosa de séculos de história. Oficialmente chamada Praça Inácio Paulo Dauri, ela se destaca por sua importância histórica e cultural, sendo tombada pelo patrimônio histórico por conservar as medidas originais utilizadas pelos portugueses para a prática do comércio. Em cada pedra e cada recanto sentimos a presença de um passado vivo. Emoldurada por casinhas luso-brasileiras, a praça nos conduz à orla da Enseada, revelando a verdadeira vocação deste lugar. O cheiro de maresia no ar e a visão dos barcos de pesca artesanal ancorados na baía lembram que a vida aqui segue o ritmo das marés, tranquila, constante e cheia de histórias a serem contadas. Partindo, nos deparamos com a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que se ergue imponente na paisagem como símbolo de fé, resistência e âncora histórica do vilarejo. A primeira ermida foi construída ainda no século XVIII e foi justamente sua importância que elevou a Enseada à condição de freguesia em 1750. Suas linhas singelas e suas cores vibrantes, voltadas para o mar, parecem abençoar a comunidade e os pescadores, acompanhando silenciosamente o ritmo das marés e o passar das gerações. Ao contemplá-la, percebemos que cada detalhe arquitetônico é um testemunho vivo do passado, lembrando-nos da força da fé e da cultura açoriana que moldou este lugar. Mesmo fazendo parte de Palhoça, a Enseada de Brito conserva a sua simplicidade, fé e identidade. Ao percorrermos suas ruas, sentimos que atravessamos não apenas um lugar, mas uma linha do tempo.
Deixamos para trás a tranquilidade histórica da Enseada e retornamos à BR-101, caminho que nos leva à Palhoça moderna, onde o contraste entre passado e futuro é evidente. O município é dinâmico, um portal de entrada da ilha de Florianópolis com economia pujante e impulsionada pelo comércio, serviços e indústrias. Palhoça é um mosaico de tempos e culturas. A base luso-açoriana soma-se à influência de imigrantes alemães e italianos, criando a rica identidade catarinense. Mesmo com todos os seus atributos históricos, é o litoral que define sua beleza. Protegido pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, abriga praias e enseadas que convidam à contemplação. Trouxemos aqui um resumo dos principais tesouros dessa orla, subindo do sul em direção à capital. Para começarmos, temos a Guarda do Embaú, nosso ponto mais ao sul e mais famoso. Embora a Vila da Guarda pertença à Palhoça, a praia em si é dividida pelo Rio da Madre, ficando em grande parte no município vizinho de Paulo Lopes. Isso não a impede de ser um verdadeiro santuário natural, conhecido mundialmente por suas ondas perfeitas e dunas, sendo a primeira reserva mundial de surf no Brasil. Na sequência, a Praia da Pinheira, o coração desse litoral. É uma vila de pescadores com charme tradicional e vida comercial. É dividida entre a Praia de Baixo, mais movimentada, e a Praia de Cima, de águas cristalinas e ambiente mais reservado. Não menos importante está a Praia do Sonho, com suas águas calmas e rasas. É ideal para famílias e proporciona a melhor vista da Ilha da Fortaleza, onde se erguem as ruínas da fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, a sentinela do século XVIII que protegia a Baía Sul. Anexamos ao card um vídeo complementar que mostra a chegada à Praia do Sonho, partindo do novo contorno viário de Florianópolis no sentido sul. Vale a pena conferir. Na sequência de nossa lista está a emblemática Pedras Altas, uma das praias mais singulares do município. É conhecida como Praia Naturista, rodeada por rochedos e oferecendo um refúgio de tranquilidade e natureza intocada. Por fim, a Praia do Pontal, localizada mais ao norte com suas águas serenas, é perfeita para esportes náuticos leves, antes da área mais urbanizada de Palhoça. Atenção, radar fixo, velocidade 100. Depois dessa visita simbólica às praias de Palhoça, percebemos que este litoral vai muito além de suas águas e dunas. É neste cenário que compreendemos a importância de Palhoça como município, onde cerca de 253 mil palhocenses fazem a sua história acontecer a cada dia. Com uma densidade de 563 habitantes por quilômetro quadrado, é o 7º município mais populoso de Santa Catarina. Aqui,
Áreas urbanas em crescimento convivem com regiões de preservação ambiental, como o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, formando um equilíbrio único entre natureza e cidade. Localizada na região metropolitana da Grande Florianópolis, Palhoça faz divisa com São José, Santo Amaro da Imperatriz, Paulo Lopes, servindo como porta de entrada para a ilha de Santa Catarina. A cidade está inserida na região intermediária de Florianópolis e integra a região imediata da capital, assumindo um papel fundamental no desenvolvimento e no protagonismo da região leste catarinense. Mas Palhoça não se resume às suas praias e ao litoral exuberante. É também um motor econômico, movimentando comércio, serviços, indústria e turismo. Essa posição a torna uma peça-chave da Grande Florianópolis, conectando pessoas, bens e histórias e articulando a capital aos municípios vizinhos e ao sul do estado. Aqui um posto da Polícia Rodoviária Federal e mais à frente nos deparamos com área de descanso para caminhoneiros em ambos lados da rodovia. Este trecho parece sinalizar a transição para a Palhoça moderna. Ao alternarmos o trajeto entre ruas antigas e rodovia, percebemos que o passado permanece visível, mas o futuro acelera. Cada detalhe que cruzamos nos deixou aprendizados e memórias. Vivemos a história da Enseada de Brito, das praias de Palhoça e de suas tradições, e com isso construímos juntos mais um importante capítulo da nossa expedição pelo sul do Brasil, percebendo o equilíbrio entre o passado e presente, entre a natureza e cultura. Mas a estrada não termina aqui. Convidamos você a seguir conosco por um percurso impressionante, com 4 túneis e paisagens de tirar o fôlego pelo novo contorno viário de Florianópolis, até alcançarmos o litoral verticalizado de Itapema. Lá continuaremos nossa expedição para revelarmos juntos o lado menos conhecido de Balneário Camboriú, viajando por recantos e histórias que a pressa do cotidiano nunca nos permitiria enxergar. Junte-se a nós, acelere o olhar, desacelere o coração e venha descobrir o sul do Brasil com calma, curiosidade e encanto. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada continua e ela sempre guarda uma nova história.